Boas pessoal, aqui é o Pajó, mais um vídeo do Pajó Gaming, e hoje vamos fazer aqui o primeiro vídeo de uma série nova que eu vou começar, que é as minhas aventuras com. Esta nova série basicamente vai contar a minha introdução às várias plataformas, primeiro contacto, como é que eu tive conhecimento, se joguei muito, joguei pouco, como é que foi, basicamente vai ser isto. E hoje vai ser o primeiro episódio e para mim vai ser um episódio muito especial, porque foi a primeira vez que eu tive contacto com uma consola de videojogos. E bem pessoal, sejam bem-vindos então a mais esta rubrica nova do canal. Nesta rubrica então eu vou explicar a minha introdução às várias plataformas, às vários jogos, às várias consolas. E neste primeiro episódio eu vou falar de uma muito especial porque foi a primeira vez que eu vi um videojogo. Basicamente a minha família era muito pobre, então os meus pais viviam com os tios meus, com o meu tio Toquinho. E então um dia eu estava a brincar com a minha prima Joana, e um dia ela chega à casa com uma caixa preta, que nem fiz questão, pensei que era um leitor de cassetes. Na altura era muito usual o leitor de cassetes em casa, agora raramente se vê. E não me fiz caso, ele foi para a sala e passava um bocadinho ele chamou-nos para ir ver. E eu nunca mais me esqueci daquilo que ia seguir, que basicamente foi isto. Pois é pessoal, foi o Sonic e a consola era a Mega Drive. A primeira consola que eu vi foi esta e isto foi o primeiro jogo que eu vi. Eu não estou bem certo se eu joguei logo ou se joguei outro jogo primeiro que este, mas eu tenho quase certeza que eu joguei logo isto, porque eu e a minha prima acho que começamos logo lá a guerra com o meu tio para poder jogar o Sonic. Ainda hoje a minha prima diz maldito nível da água, porque a gente nunca conseguia passar o labirinto de zona. Aquilo era o primeiro nível do labirinto de zona ainda conseguimos, mas o segundo era mesmo tipo E então a Mega Drive foi a primeira consola que eu joguei e que eu vi. É a minha consola mais bonita de todos os tempos, sem dúvida. E então, depois daquela intro, eu nunca mais me esqueci. A Sega ficou sempre. Eu nem sabia que. Eu era miúdo, eu nem sabia que isto se chamava Mega Drive. A gente chamava por Sega e a minha prima, quase todos os dias para a casa da minha prima, que era para ir jogar o Sega. Aquilo era o Sega, não era mais nada, era o Sega. E então era muito engraçado porque tinha o jogo também do tio, depois também era o jogo do Sylvester Beatty que eu ainda não arranjei, por acaso também quero arranjar. E então isto foi a minha introdução, basicamente a minha introdução aos videojogos. A Mega Drive foi uma consola que ficou para sempre na minha memória, na minha coração. Sempre foi uma consola que eu quis ter. Em relação à Mega Drive, para mim foi das melhores plataformas que já saí. Foi uma consola na altura revolucionária. Aqui na Europa não sentimos tanto isso, porque na Europa nós gostávamos mais de Spectrum, de Commodores, gostávamos mais de computadores, mas depois quando vieram as consolas, por isso é que a Nintendo não se safou tão bem na Europa como a Sega. Nós gostávamos bastante da Sega, foi a Mega Drive que marcou basicamente o passo dos videojogos em Portugal. Agora, curiosidades que eu tenho com a Mega Drive. Tenho muitas curiosidades. Curiosidade não, é mais aventuras, porque basicamente então as minhas aventuras com a Mega Drive são quase todos os dias eu ia para a casa da minha prima jogar, depois, porque entretanto os meus pais arranjaram uma casa baratinha e então eu mesmo assim continuava a ir para lá jogar, a gente só queria o Sega. Tive muitos jogos, a gente jogou muitos jogos, o meu tio por acaso comprava alguns jogos, então muitos jogos que eu joguei lá.
nomeadamente o Eternal Champions, o Sylvester Tweety. Havia um que o tio adorava jogar, que era o FIFA Soccer. Porquê? Porque se eu ouvia o barulho dos bonecos a rematar a bola. O meu tio metia o volume na televisão, no máximo, só porque os bonecos, dava aquele, quando eles passavam, ouvia-se o som de... O meu tio adorava aquilo, não sei porquê. Depois havia um continente antigo, que era modelo, que havia um modelo perto, então eu às vezes para ir para a escola, não para ir não, mas para vir, fazia um desvio para poder ir lá jogar Mega Drive na consola de exposição que eles tinham lá um expositor com uma consola, e então fazia um desvio para jogar. O meu primeiro contacto com o Street Fighter foi lá, foi a primeira vez que eu joguei Street Fighter na Mega Drive, foi lá. E depois tinha muitos amigos meus que tinham a Mega Drive, nomeadamente o Tiago Pinto, que foi na casa dele que eu joguei a primeira vez Sonic 2, que foi tipo, uou, mas mesmo sensacional, foi um jogo brutal, especialmente a parte de podermos jogar contra eles e podermos jogar dois, o que foi... Depois tinha outro colega meu, que era o Fábio. Aliás, tinha dois Fábios que tinham a Mega Drive, mas um tinha o Comic Zone, que ele passava horas no computador e eu ia para a casa dele jogar Comic Zone na Mega Drive. Eu curtia bué Comic Zone, curtia mesmo bué Comic Zone, aquilo era mesmo fantástico, grande jogão mesmo. E depois tinha outro que tinha basicamente uma Mega Drive e só jogos de porrada. Eu só queria jogos de porrada. Era só jogos de boxe e jogos de porrada. Tanto que foi ele que me arranjou alguns dos jogos que tinha. Ainda tenho ali o Street Fighter. E lembro-me também da primeira vez que eu joguei o Power Rangers da Movie na Mega Drive. Grande jogo. É pena ser tão curto, mas é um grande jogo. Como é que foi? Então basicamente eu estava na casa do meu amigo Hugo, que ele também tinha uma Mega Drive, e estávamos a jogar, não me esqueço, estávamos a jogar a Super Monaco, Ayrton Senna Super Monaco GP2. Estávamos a jogar e tal, e entretanto chegou uma tia dele, não sei de onde, de França ou da Suíça, não sei, não interessa. Tá, não sei o quê, Hugo, não sei o quê, o que é que tu queres? Eu tal, quero um jogo para a Mega Drive. E eu quero um jogo para a Mega Drive, pronto. E a tia foi, saiu, passado para aí que tipo 2 ou 3 horas chega a casa com o jogo da Mega Drive. Power Rangers. Espetacular. Quando podíamos jogar aqueles níveis em que podíamos jogar com os Hordes, aí é mesmo que festa que foi. Foi mesmo espetacular. Passamos o jogo em meia hora, mas pronto, não interessa, aí é os jogos Power Rangers mesmo, brutal. Depois ele tinha também um dos Micro Machines para a Mega Drive, também era brutal, passávamos muitas horas naquilo. A Mega Drive foi uma consola bastante presente na minha vida, tanto que eu tive colegas meus, nomeadamente esses Fábios, tiveram os dois a PlayStation 1 e eu eles jogavam no PlayStation 1 e pá, deixa estar a Mega Drive que está aqui, está bom, pá, muito espetacular. Não nos gostaram da PlayStation 1, atenção, mas epá, a Mega Drive para mim foi mesmo, não sei, foi a primeira consola, foi o amor à primeira vista. Mas estas pequenas histórias são basicamente as recordações que eu tenho da Mega Drive. Eu nunca tive uma, infelizmente, eu sempre pedi aos meus pais, mas eu quero uma Sega, mas eu quero uma Sega, mas eu quero uma Sega. Bem pessoal, eu espero que gostem, isto basicamente sou eu só a partilhar as minhas memórias. Lembro-me de recordar porque foram bons tempos. Tenho saudades, tenho muitas saudades de levantar-me, a única preocupação era levantar mais 9 da manhã e tocar na casa do Hugo, não está, tocar na campainha do Fábio, o Fábio ainda está a dormir, o Fábio acorda que temos que jogar. Bem pessoal, eu espero que gostem, deem feedback sobre aqui a minha partilha de memórias, se vocês querem que eu continue a partilhar as minhas memórias com as outras consolas ou não, ou dizer, papá, esta série é muito aborrecida, não vou ver.
mas eu espero mesmo que tenham gostado e até um próximo vídeo.